Vocês me desculpem, eu estou com uma faringite e minha voz não está muito boa, mas a gente vai levando como dá. Eu fiz um apanhado aqui, são 3 pequenas palestras aqui, para a gente ter uma ideia de tudo que envolve a parte de urbanismo da cidade. Eu trouxe agora no começo, a gente vai falar de casos específicos que envolvem o zoneamento e o urbanismo. Então, são casos bem específicos, vocês devem ter isso no dia a dia sempre. Eu vou dar um ponto de vista aqui que talvez não seja o que vocês mais que veem mais normalmente no dia a dia. Depois a gente fala um pouquinho mais de história da cidade de São Paulo, para vocês verem como é que foi construído tudo isso. E depois a gente fecha, vê a bagunça que ficou, a história com o zoneamento. Tá bom? Deixa eu ir lá. Bom, a gente vai falar de legislação, zoneamento, urbanismo e mercado imobiliário. Nessa primeira parte, eu vou falar um pouquinho mais de legislação. Então, como é que a parte de legislação geral que a gente usa, que vocês usam no dia a dia, e vou focar na parte de urbanismo, que é uma parte pequenininha da legislação. Tá? A gente usa... Olha, envolvido no zoneamento, tá, a legislação federal, a Constituição, o Estatuto da Cidade. Essas duas, principalmente federais, aqui são importantíssimas. Elas é que geram toda a legislação que a gente tem depois. Principalmente a Constituição Federal. A Constituição Federal tem 2 artigos lá que regulamentaram e criaram o Estatuto da Cidade depois, alguns anos depois. E aí, com o Estatuto da Cidade, é que foi possível a gente fazer todos esses planos diretores para cidades pequenas, cidades médias, que hoje a gente vê aí. As cidades estão muito mais organizadas, a parte jurídica, pelo menos, do que estavam há algum tempo atrás. A legislação estadual, ela se preocupa, normalmente, a integração entre municípios. Eu não vou entrar nesse meandro aí. E o que a gente vai focar hoje é justamente no PDE e no PRE, que é o Plano Diretor Estratégico e o Plano Regional Estratégico. O plano diretor ele dá uma ideia geral da cidade. Ele dá diretrizes para saneamento, para saúde, educação, para tudo, inclusive para a construção civil. E o PRE ele já especifica um pouquinho mais também nessas áreas, mas aí principalmente na nossa área, que eu acho que interessa mais a vocês. E dentro do PRE é que está uma parte pequena, que é o zoneamento. Tá? Olha, eu trouxe 3 casos principais aqui, que eu acho que vão poder ajudar bastante no dia a dia de vocês e vai elucidar uma questão geral de todos os zoneamentos de São Paulo. Não daria aqui para eu falar nesse tempo pequeno de todos os zoneamentos, mas eu tentei trazer uma boa parcela deles, os conflitos principais que existem entre eles. E o primeiro caso é uma região... que tem um conflito entre uma zona comercial e uma zona estritamente residencial. Agora vamos lá. Então, isso aqui talvez vocês conheçam. Aqui é a Maria Amália Lopes de Azevedo. Não sei se vocês conhecem aqui, né? Então, a Maria Amália, ela vem desde lá de Guarulhos, lá mais ou menos da Manuel Gaia e tal, e vai indo aqui, mais ou menos, você continuando aqui uns 3 quarteirões para cá, você vai dar no Horto Florestal. Indo aqui para cima, também tem a Serra da Cantareira. Essa parte é o finalzinho quase da Maria Amália. Eu acho até que ela muda de nome aqui. Muda, né? Espera aí, só voltar um pouquinho. Olha, só para lembrar uma coisa. Olha, se vocês olharem aqui, não sei se dá para vocês verem bem, mas o tecido urbano em si é muito parecido. Tá vendo? Aqui, se você olhar, tem casinhas pequenas, do outro lado da rua, casinhas pequenas. Nesse outro quarteirão também, casinhas. Aqui você já consegue identificar umas casinhas um pouquinho maiores, talvez com piscina e tal, essas coisas. Tem esses 2 prédios grandes e tal. Então, aqui, ele até configura um tecido residencial bem característico. E mais para cima também. Agora, quem está andando na Maria Amália não tem a menor ideia onde termina um tecido e onde começa o outro lá. Mas, em termos de urbanismo, era importante dividir algumas zonas aqui. E foi isso que fizeram no zoneamento. Só que vai causar alguns problemas que vocês vão ver agora. Por exemplo, essa região aqui, ó, onde tem aquela rua com mão dupla lá, deixa eu voltar para vocês.
Tá vendo? Até onde tem essa rua de mão dupla, ela vem com um zoneamento, ela é um corredor de um lado e do outro. Então você vai vindo com um corredor comercial. Quando chega aqui, essa parte de cima aqui é uma zona mista, numa rua que é comercial. Agora, essa parte aqui já faz parte desse tecido aqui, estritamente residencial. E aí o que acontece? Seu cliente liga para você, você vai lá e vai consultar o lugar. Aí você vai passando pela Maria Amália, você vai vendo, você viu um imóvel bom aqui, você viu outro aqui, você viu outro aqui. Todos esses aqui são interessantes para ele e não tem problema nenhum. Agora, quando você chega a partir dessa rua aqui, você vai ver que o tecido não vai mudar muito, mas muda completamente. Se ele alugar o imóvel aqui, ele não tem condições de fazer absolutamente nada. Isso aqui é um caso real, não é aqui na Maria Amália, mas aconteceu, né, na Vila Prudente. Um rapaz alugou, ele não consultou nem corretor, nem arquiteto, nem nenhum profissional. Ele alugou por conta própria. Ele foi lá na rua, viu que a rua parecia comercial, alugou um imóvel que estava nessa zona, numa zona semelhante a essa aqui, é uma zona estritamente residencial, e alugou e investiu quase R$1 milhão para fazer uma clínica veterinária. A clínica veterinária é um uso não residencial do tipo 2. Para a cidade toda, a gente tem praticamente 4 tipos de usos não residenciais. É o NR1, NR2, 3 e 4. NR4 são usos muito na periferia, assim, são usos mais ecológicos até. O grosso da cidade é NR1, 2 e 3. 3 são os grandes equipamentos. A cidade toda, todos os usos que vocês veem por aí, dão entre NR1 e NR2. Para NR1, você pode praticamente na cidade toda. NR2 já começa a ficar muito complicado. No caso dele, ele era um NR2 a caminho de NR3. Ele não poderia estar nem desse outro lado da rua. Ele pegou e alugou aqui e investiu R$1 milhão. Perdeu R$1 milhão. Então, assim, quando a gente olhar, às vezes o mesmo tecido urbano, quando você olha a foto, você vai ver que é o mesmo tecido urbano, mas na parte de zoneamento ela muda completamente. E ela tem uma intenção nessa maneira de ser, porque é o seguinte, esse tecido aqui é estritamente residencial. Se fosse diferente, você não conseguiria ter essa mesma atitude lá nas outras partes. Então, até aqui ela faz sentido, porque ela tem uma interligação modal com a parte de cima e com o final do eixo. Agora, daqui para cá, realmente a intenção é essa mesmo, é de não ter esse tipo de comércio. Agora, a pessoa que está lá nem sempre sabe disso. E cabe a nós informarmos esse tipo de coisa. Tá bom? Vamos para um outro caso. Esse aqui é só para mostrar o zoneamento anterior. Ele deixava o corredor até o final. Aí essa parte aqui toda, esse pessoal todo aqui da Z1 aqui, reclamava muito e tal, e por insistência deles, a gente acabou dividindo esse corredor em 2 partes. Na verdade, ele tem 3 partes. Ele começa aqui e vai até um outro ponto, depois ele termina e no final ele ainda tem mais um outro nome. Esse é um segundo caso, que é o seguinte, a gente tem muita reclamação lá, por exemplo, de zeis. O pessoal odeia zeis. Só que a gente está começando a descobrir, de uns 3 meses para cá, por exemplo, assim, acho que até mais, uns 6 meses para cá, tem a Sociedade Amigos das Zeis, assim, tem o pessoal que adora as zeis, principalmente aquele pessoal que trabalha com habitação popular, HMP, HIS, não sei se vocês já tiveram clientes desse tipo. HMP é habitação de mercado popular e HIS é habitação de interesse social. Essas duas, nas zeis, tem preferencialmente que ser feitas. As zeis é um tecido, zeis quer dizer Zona Especial de Interesse Social, então ela tem que ser feita para habitação e preferencialmente habitação popular. 80% tem que ser esse uso, os 20% podem ser de outros usos. E esse pessoal descobriu que as zeis realmente para eles era muito interessante. Só que a maioria das pessoas não. Então, por exemplo, na Moca teve uma grita gigante, lá o pessoal queria tirar as zeis, agora na revisão que teve do plano diretor, eles estavam reclamando, queriam tirar todas as zeis da Moca lá e não entenderam, na verdade, o mecanismo da Moca, falavam que as contas não fechavam e tal. Mas, na verdade, as zeis da Moca, se você olhar o mapa quando você chegar em casa, você vai ver lá que as zeis da Moca você pode fazer 4 vezes sem pagar outorga onerosa. Você não consegue, e com 70% de taxa de ocupação, você não consegue isso em lugar nenhum da cidade de São Paulo. Então, assim, para quem vai fazer habitação daquele tipo, por exemplo, só para citar um exemplo, um caso lá que o rapaz tinha um terreno em frente, que era uma zona mista, ele ia fazer 2 dormitórios, muito parecido com HMP, só que ele não sabia que HMP era aquilo lá.
e estava assim, puto da vida, porque ele tinha um terreno que era nas ex, e ele queria estar em frente lá, ele queria estar nas MP, para ele fazer o que ele quiser. Só que o que ele queria fazer, na verdade, era muito mais interessante na outra zona. Por desconhecimento, ele acabou ficando bravo. E aqui eu trouxe um caso mais específico ainda. Esse aqui é muito próximo lá. Essa rua São Cleto. Aquela Maria Amália está aqui embaixo. Isso aqui é uma das vias que chegam na Serra da Cantareira. Esse terreno aqui é um grande vazio e tal, na São Cleto. E tem um terreno vazio, um grande aqui e um outro grande aqui. Essa rua inteira ela tem uma largura média de uns 12 metros. Só que chega nesse trecho aqui, no trecho principal dela, aqui, ela tem menos de 10 metros. Então, ele não poderia fazer absolutamente nada aí. Se você olhar o zoneamento aqui, essa região toda aqui é uma ZMP, uma Zona Mista de Proteção. É uma zona mista, só que por estar dentro da área de proteção, então ela chama ZMP. Nessa região aqui, ele não poderia fazer por quê? Por causa da largura da via. A largura não ia permitir nada para ele. Ele ia fazer casinha. Uma casinha, duas casinhas, as casinhas que permitirem o loteamento em si. Sendo os ex aqui, isso você esquece. Você pode fazer isso independente da largura da via. Então, além de ter essa vantagem em si, é lógico que a prefeitura cobra de você que você faça habitação. Tem esse ponto ruim, porque às vezes a pessoa quer fazer um uso comercial, algum outro tipo de uso e tal. Mas a contrapartida, normalmente, assim, é difícil o terreno que não seja muito mais interessante como os ex do que sem ser ex. Normalmente, as ex é muito melhor. E tem muitas ex sobrando aí em São Paulo, principalmente esse bolsão em volta do centro. Desculpa, que não foi ainda aproveitado pelas imobiliárias e também pelo mercado imobiliário em geral. Principalmente Bom Retiro, Moca, essa região toda aí tem essas ex que eu estou falando para vocês, que vocês fazem 4 vezes sem pagar outorga. É um mercado muito interessante que ainda não foi explorado por ninguém. Está começando a ser explorado agora. Pois é. Isso. Pode ser feito, para ser bem sério para você, é de um amigo meu e já está sendo feito. Oi? Depois a gente conversa, tá bom? Ele é meu freguês, cliente de longa data, né? Não, você. Você vai no atendimento ao público lá. Bom, dando continuidade. Bom, só para complementar aqui. Então, esse cliente ele tinha 2 terrenos. Ele tinha um aqui e tinha um outro aqui. Esse daqui ele vai ter que fazer um empreendimento com casas enormes aqui. Esse aqui já não. É muito mais rentável por estar nessas ex. Tá? Olha, só para você ter uma ideia, o zoneamento anterior era muito pior. Era uma Z14 lá e aqui era uma Z9. Né? O terceiro caso é mais ou menos parecido com aquele anterior lá. É o caso de uma ZPI. ZPI é Zona Predominante Industrial e a Zona Mista. Dá para fazer em São Paulo indústria também na Zona Mista. Nem sempre dá para fazer todas as indústrias na Zona Mista, mas algumas indústrias é possível. Agora, na Zona Mista em si, ela é muito mais restrita. Qual era a ideia? A ideia é que São Paulo em si está virando uma cidade terciária. Na verdade, ela já é assim há algum tempo, mas está intensificando muito assim. E na época da feitura do plano diretor, isso aí era qualquer conversa de botequim entre arquiteto, corretor de imóvel e construtor era isso. Então, qual era o foco disso? Era intensificar mais ainda isso aí. Então, acabaram criando alguns mecanismos realmente para dificultar a implementação de indústrias em São Paulo. Qual a ideia? A ideia é que indústria pequena dá muito mais emprego. Se você abrir um bar, você vai dar 3, 4 empregos. Você consegue ter, por exemplo, algumas indústrias metalúrgicas até com 3, 4 empregos, entendeu? Então, às vezes, uma área gigante, tendo um uso pesado como indústria metalúrgica, não é tão interessante como ter 3, 4 botequinhos. Né? Os botequinhos dão muito mais empregos do que uma indústria sozinha. Então, a indústria, na verdade, ela não dá todo esse emprego. Ela gera uma rede, uma cadeia de empregos que é interessante. Agora, ela sozinha, não. Então, é interessante que ela seja próxima, que algumas indústrias sejam mantidas, mas não era esse o foco. Então, algumas zonas industriais antigas foram reduzidas. E, nesse caso aqui, não. Isso aqui é na Vila Maria.
Essa aqui tem o parque, tem um cantinho aqui que é o Parque do Trote. Então aqui tem a Marginal está aqui embaixo, o Parque do Trote está aqui está a Vila Guilherme e aqui a Vila Maria. Essa região fica central, uma região central da Vila Guilherme ainda. Outra coisa que se você olhar aqui, você vai ver que esse tecido aqui, por exemplo, ó, ele tem galpões, 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 galpões. Então é uma região toda de galpões aqui. Só que eles já foram ocupados, aqui você já começa a ver que tem casinhas, casinhas. Aqui também tem uma franjinha de casinhas. Ou seja, aqui está mais parcelado, aqui tem um pouquinho mais parcelado. Agora, essa região toda aqui é muito semelhante ao tecido. Só que, anteriormente, esse tecido aqui já era uma zona mista. Ele foi ocupado, e aí, através de regularizações e tal, e aquelas coisas todas, acabou ficando algumas indústrias aqui. Mas, na verdade, a parte industrial pesada mesmo, de incentivo, é essa aqui, mais periférica. Essa aqui. Ó. Então, aqui está o Parque da Vila Guilherme, essa aqui é a ponte da Vila Guilherme, a ponte da Vila Maria está por aqui. Essa região toda aqui é uma região que ainda tem interesse em São Paulo em mantê-la como zona predominante industrial. Depois daqui também tem esse outro tecido aqui, que é uma ZMP. Desculpa. Aqui não. Desculpa. Essa aqui é a zona mista com a ZPI. Esse é o ponto aqui onde estava naquela foto anterior. Deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo que aqui, esse aqui é mais ou menos o limite entre um zoneamento e o outro. Só que essa divisa aqui você não vê na prática. Então você corre o risco de cometer um erro, mais ou menos como aconteceu com aquele caso da Zero, lá que eu falei no começo, lá, do rapaz comprar um terreno na Zero, comprar uma casa na Zero, reformar inteira para fazer uma clínica veterinária e não conseguir depois. Nesse caso aqui, essa zona aqui, essa aqui e a zona mista, você pode fazer habitação, tem muitas empresas já investindo nessa região aí, empresas grandes. Agora, nessa zona aqui, se você comprar um terreno aqui, você simplesmente não pode fazer prédio. Então, tem terrenos enormes aqui, alguns que estão sobrando aqui, que o pessoal está comprando para fazer prédio. Agora, nessa outra região aqui, já fica completamente difícil assim, de você fazer para esse tipo de uso, porque ela está direcionada para esse uso industrial, que já não tem na cidade toda, são pouquíssimas áreas. Essa aqui é uma ilha de produção industrial de São Paulo. Tem mais 2 ou 3, cada uma em uma região de São Paulo. Mas é muito rarefeito. A ideia é exatamente essa. É que se mantém algumas... Pois não. Aqui? O Market Center está aqui para cima. O Market Center é numa zona mista. Tá bom? Então, a ideia é que quando você olha aqui, você sempre consulte, dá uma olhadinha no zoneamento também, porque o tecido pode enganar. Se você olhar o tecido, você vai enganar facilmente. Você vai olhar por essa rua, você vai ver que de um lado tem uma coisa, do outro outra e do outro a mesma coisa. As 3 são muito parecidas. Só que quando você olha o zoneamento, você vai ver que o que você pode fazer num é completamente diferente do que você pode fazer no outro. Então é preciso tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. E tem um lado também bom dessas coisas. É que você dominando isso aí, você também pode fazer o uso preferencial disso aí e direcionar também seus clientes. Então, por exemplo, quando aparece um terreno em ZPI, você já direciona, você já vai direto no que te interessa, em vez de ficar tentando, oferecendo para 2, 3, olha, tem um terreno aqui, você já sabe para que serve, é muito mais fácil você encontrar o cliente, né? O foco está muito mais definido. Esse aqui é o zoneamento anterior. Ó. Você vê que era muito semelhante ao que estava